Paz de Cristo Jesus. Estamos fazendo uma série de estudos no livro de Daniel. Estamos chegando ao capítulo 3, que nos fala o orgulho religioso castigado. Neste capítulo, temos a história da colossal estátua de ouro feita por Nabucodonosor para ser adorada. Temos também a consequência disso, a história dos 3 jovens crentes na fornalha. A estátua e sua inauguração, no capítulo 3, como estamos estudando, verso 1 ao 3, a estátua do capítulo 2 foi em sonho. Esta é real. Tinha 60 côvados de altura, cerca de 29 metros. O côvado Babilônia tinha mais ou menos 48 centímetros. Tudo aqui era a base de 6, indicando coisas puramente humanas. Se confere em 1 Samuel 17,4 e Apocalipse 13,18. Onde também sobressai o número humano. O local da estátua, o arqueólogo Oppert, que fez escavações nas ruínas de Babilônia em 1854, achou o pedestal de uma colossal estátua. Num lugar chamado Duvair, seria Dura, que pode ter sido o resto da gigantesca estátua de ouro de Nabucodonosor, que talvez fosse uma imagem dele mesmo. Quem sabe, não podemos afirmar. A ordem de adoração da imagem do rei e a obediência dos povos, do verso 4 ao 7, temos aqui a tentativa de uma religião mundial de aparências de exterioridade, algo para ouvir, mas nada para satisfazer a alma. Esses jovens crentes do livro de Daniel enfrentaram 2 grandes perigos. Primeiro, a contaminação com coisas materiais, porém com efeitos espirituais, as iguarias do rei. E segundo, a contaminação das coisas espirituais, religião falsa. O crime da intolerância religiosa, capítulo 3, que estamos estudando no verso 6, um infame exemplo disso são os horrores da Inquisição instituída pela Igreja Romana no Concílio de Tolosa, em 1229, entre os anos de 1540 e 1570. Esse tribunal matou 900 milhões de cristãos. Na famigerada noite de São Bartolomeu, na França, em 24 de 8 de 1572, a Inquisição matou 70 milhões de cristãos. Os jovens hebreus denunciados, do verso 8 ao 12, a pressa do ímpio em denunciar o justo no mesmo instante, talvez tenha sido inveja, motivo da acusação. Pelo relato, se vê que Daniel não estava presente, talvez estivesse viajando ou doente. Os males da ira, do verso 13 ao 18, a ira do rei fê-lo cego, de modo a cometer grandes erros, como utilizar os homens mais fortes do exército para atar os 3 mansos hebreus. Se você confere no verso 20, capítulo 3, aquecer demasiado a fornalha, o que abreviaria o sofrimento dos 3 jovens, se é que queria prolongar e multiplicar seus sofrimentos, teria que usar menos fogo. A fornalha sobreaquecida consumiu os mais fortes soldados do rei. O contrassenso do rei quanto a Deus, em 2,47, ele engrandece a Deus, agora o desafia no verso 15. Assim faz o homem que não controla a sua ira. Eis alguns avisos e conselhos bíblicos para o homem iracundo, em Provérbios 14, 17, 29, Provérbios 19, 19, 22, 14, 29, 22 e Tiago 1, 19 e 20. Paz, firmeza e confiança em Deus ante o perigo. Isso vemos nos 3 crentes hebreus. O Senhor Jesus legou a sua paz aos seguidores. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, em João 14, 27. Judas ficou com a bolsa, os soldados com a túnica, o ladrão moribundo com o perdão, João com a mãe de Jesus, mas os discípulos em todos os tempos ficaram com a sua paz. Ainda a fúria do rei, do verso 19 ao 23, antes o rei estava irado e furioso, mas agora se encheu de fúria. A ira é assim, se não for controlada, transforma-se em cólera, cega e louca. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Se você confere no Salmo 37, verso 8, aí está o aviso divino. Extinguir a violência do fogo, Hebreus 11, 34. Isso vemos no caso dos 3 jovens crentes. Era a presença de Deus ali mediante a fé. Você pode conferir em Isaías 43, 1 e 2, Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5. Salvos na fornalha, não da fornalha. Deus não nos promete livrar sempre da angústia, mas estará conosco na angústia, se tivermos que atravessá-la. Confira o Salmo 91, 15.
Salvos na fornalha foi um milagre maior do que salvos da fornalha. É o caso de Lázaro. O milagre da sua ressurreição foi maior do que a sua cura. Anjos, os engenheiros do universo, sim, eles controlam as forças e os elementos da natureza, como dizem em Apocalipse 7:1, 14:18 e 16:5. Um decreto raro foi instituído no capítulo 3, verso 29, um decreto sobre blasfêmia contra Deus, sobre falar mal de Deus e pôr um rei pagão. Assim vemos que o tempo dos gentios começou com a adoração de imagem e desse modo também findará. Em Mateus 24:15, Apocalipse 13, 8 e 11. Para os crentes, a palavra de Deus adverte: guardai-vos dos ídolos, de 1 João 5:21. Na vida do cristão, um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar e o tempo que pertence a Deus. Que Deus te abençoe. Aqui se finda um breve estudo no capítulo 3 de Daniel.